Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom começar a semana batendo papo com você. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo, para que ele chegue em outros vascaínos, para que o YouTube entregue esse nosso conteúdo para muitos vascaínos. Se inscreve, dá aquela moral, passamos de 200 mil amigos. Gratidão a você que se juntou ao nosso canal e que vem assim ao longo dos anos, dando aquela moral, aquela confiança. E aí, o grego Evandro Marinax vai realmente negociar com o Vasco? Vai aprofundar a negociação de compra da SAF do Vasco da Gama? O que vai acontecer? Quais são os próximos passos desta negociação que promete ser longa? Tem jogo quarta-feira diante do Atlético Mineiro. Fim de mais uma rodada e o Vasco caiu. Está na 12ª posição. Não tem mais nenhum risco de rebaixamento. Aliás, eu nem considerava, mas matematicamente existia. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, aqui no nosso Café Vascaíno, que abre a nossa semana. Chamando você, torcedor, que é membro do nosso canal, amanhã vamos fazer a nossa live de membros. Atenção, 7 da noite, vamos fazer a nossa live semanal. Então, quem quer se juntar ao nosso clube de membros, venha ser fanático vascaíno, Cruz Maltino ou Trem-Bala novo, as 3 categorias, hein? Porque o Trem-Bala de R$ 39,90 e o fanático VIP vão ser categorias que serão descontinuadas. Então, vamos juntos para mais uma live semanal. É um benefício para vocês. Bom, galera, com o fim da rodada, né, o Vasco perdeu pontos importantes nessa rodada, foram 2, dentro de casa, com um empate de forma melancólica, uma atuação muito ruim diante do Atlético Goianiense, e com os resultados da rodada, o Vasco teve aí a sua posição afetada. O time hoje é o 12º colocado na classificação. Continua brigando por uma vaga na Sul-Americana, esquece brigar por Libertadores, porque a distância já abriu para o bloco da frente, o G6 inclusive já está consolidado, mas brigar por Libertadores não é a nossa praia mais, né? Nós despencamos. Até se você olhar o corte dos 10 primeiros colocados, como eles vêm performando, e o Vasco não vem performando. O jogo com o Atlético Mineiro vai ser aquele jogo confronto direto, 2 times que lutam pelo mesmo objetivo, só que o Atlético vem muito abalado por mais uma derrota na final. O Vasco pode tentar tirar proveito disso, porque eu não acredito que no último jogo com o Cuiabá a gente consiga trazer 3 pontos, a não ser que haja uma mudança de postura. Se o Vasco mudar de postura, se o time mudar a sua forma como entra em campo, a sua forma passiva de aceitar os resultados, aí pode-se acreditar. Mas nos últimos 15 jogos, só tem 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. É muita derrota. O Vasco despencou no momento em que não podia despencar no Campeonato Brasileiro, mas já está feito, né? O estrago já está feito. Bom, ontem, durante todo o dia, nos grupos em que participo de WhatsApp, a galera falando o tempo todo sobre o grego Evandro Marinax. Né? Continua aquele frenesi, o cara tá vindo para o Brasil, não vem, ele vai fechar, vai comprar o Vasco, não vai, porque ele deu uma entrevista a Sky, lá na Inglaterra, entrevista essa que será vinculada amanhã, e nessa entrevista ele diz, olha, teve um spoiler que já rodou aí, em que ele diz, olha, estou negociando com um grande clube brasileiro. A gente sabe que o Vasco está no radar, o Santos também está à venda, o Fluminense quer virar SAF, grandes clubes brasileiros que poderiam ser alvos, mas o Vasco ele já demonstrou interesse e o próprio presidente Pedrinho disse que alguns NDAs já foram trocados e dentre eles se sabe que o grego Evandro Marinax, que é dono, dentre outros clubes, do Olympiacos da Grécia. Então, assim, ele tem todo o interesse no Vasco. Vai virar negócio, ele vai comprar a parte que era da 777, que hoje é administrada pela ICAP, há possibilidade. Há negócios avançados por um sim, por uma canetada? Não. Torcedor, uma negociação como essa, de venda da parte da SAF, que é algo volumoso e vultuoso, e que envolve uma série de detalhes contratuais, não vai se resolver da noite para o dia.
O NDA foi trocado, que são as informações confidenciais. Reuniões vão acontecer presenciais, porque até então foram intermediários que vieram procurar o Vasco. E o Vasco tem muito claro, na figura do presidente Pedrinho, cláusulas que ele não abre mão. Como, por exemplo, ele já falou isso na coletiva, colocar um prazo para investimento no CT. Não é aquela coisa, não, tem que investir 30 milhões. Quando? Se não cumprir até aquele prazo, o que acontece? Qual é a sanção? Tem que haver responsabilidade. O CT do Vasco é uma prioridade para 2025. O presidente Pedrinho não abre mão disso. Por exemplo, quanto é que vai ser investido nas categorias de base? Qual vai ser o orçamento que terá o Vasco? Os aportes que serão feitos? O processo vai ser acelerado a partir de quando? Então, assim, não espero eu, Fábio Azevedo, venho conversando com algumas pessoas, não só do mercado, como do Vasco também, eu não espero nenhuma oficialização. Os documentos vão avançar, as conversas também, mas eu não espero nada antes de janeiro. 2, 3 meses, fevereiro ali, porque é uma negociação que envolve milhões. E hoje o Vasco tem uma noção e um valuation, a empresa Vasco da Gama SAF, que não existia à época. Existem as dívidas e que aumentaram. Mas o Vasco hoje tem ativos que não tinham na época. Vou dar exemplos. E aí são ativos que até foram deixados pelo antigo sócio, pela 777, Lucas Piton, Léo Jardim, jogadores valorizados no mercado. O Verratti é um ativo, mas é difícil ele sair. O Léo é um ativo, mas é mais difícil uma revenda com ele. O João Vitor é um ativo. O Cocão é um ativo. Dando alguns exemplos de jogadores que estão no mercado e na vitrine. Então, o valor hoje dos ativos do Vasco, o valor é outro. Porque a época, quando foi comprada a SAF do Vasco, 70%, era aquele time da Série B. Lembra, torcedor? Isso tudo muda. Mas, enfim, o que há de concreto? Avanço nas negociações. E com o grego Evandro Marinakis não é a única. Existem mais alguns papos, né, iniciais, trocas de documentos, porém, demanda tempo para que isso aconteça. Ah, Fábio, mas o Vasco não tem tempo, o Vasco tem pressa. Verdade. Verdade, concordo plenamente. Mas um negócio como esse, a pressa é inimiga da perfeição. E pelo que eu tenho conversado com as pessoas, vai ser feito tudo, nos mínimos detalhes para evitar o toque de caixa, aquela coisa do estalar de dedo. Vamos embora, bora, bota dinheiro para dentro, bota dinheiro, depois vê o que acontece. Esse risco o Vasco não quer correr. Galera, espero vocês no nosso Na Conta KTO, hein? Quem vai ficar no Vasco, quem vai embora? O mercado já está borbulhando, fervendo. Vai ser tema do nosso Na Conta KTO, meio-dia. Eu, você e Rei Kraus, batendo muito papo sobre a nossa paixão. Um grande abraço, uma ótima semana e muito obrigado pelo seu carinho com o nosso canal. Tá aqui, ó, Fanático Vascaíno. Tchau!